Ok, meus amigos, vamos então trabalhar o nosso pensamento, vamos trabalhar aquilo que nós temos de conhecimento dentro da nossa base, tanto secular como teológica, da Palavra de Deus. E quero então aqui trazer a vocês nada mais, nada menos que a verdade da Palavra de Deus e dos assuntos que são pertinentes a nós sabermos a cada dia, a cada instante, do que está acontecendo neste mundo da qual nós estamos vivendo. E eu quero passar para você aqui, já que você vai ter de nós um trabalho de profundidade dentro da Palavra de Deus e trazer a você a elucidação, conhecimento, a base, a noção dos fatos que a Bíblia atesta em confrontação com os argumentos humanos que são, declaradamente falando, são antibíblicos, anti-Deus e anti-Senhor Jesus Cristo. Que estão os movimentos aí acontecendo, tomando corpo a cada dia, a cada instante. Então, peço a você realmente que você possa estar conosco aí, nesse momento, de nós podermos então fazer essa análise aí. E, antes de tudo, peço a você, com carinho e amor, você possa dar um like para nós e nosso trabalho, nos ajudará muito, compartilhar, visualizar e você se inscrever no nosso canal, porque é muito importante você nos apoiar, nos ajudar nessa caminhada. Ok? Vamos lá então, nesse assunto, e quero passar para você e deixar você ciente que quero falar sobre a questão, quem são esses que estão por detrás, quem são esses personagens que estão por detrás da ufologia mundial, principalmente da NASA, dos ETs, né, os extraterrestres, e também os dos OVNIs, objetos voadores não identificados, e de outras mais aparições, manifestações que estão acontecendo, tipo imagens holográficas, sons holográficos, que está acontecendo no mundo todo e tem trazido realmente ao mundo um sobressalto em seu coração, porque a palavra de Deus fala que nada do que está oculto, Senhor Jesus falou abertamente, nada do que está oculto que não vai ser revelado. E esse dia vai ser revelado todas essas manifestações, esta plataforma que estão fazendo aqui na Terra. E as intenções são. Pois bem, eu quero passar para você aqui, primeiramente, a respeito dos querubins, arcanjos e anjos, para saber a função deles. E, resumindo, tanto querubim como arcanjo e anjos são mensageiros de Deus, para trazer, a serviço de Deus. Trabalhava no Velho Testamento para trazer mensagens para os homens, e hoje, no tempo da Igreja do Corpo de Cristo, eles não têm essa ação direta nos homens, porque hoje cada servo de Deus, cada homem de Deus, cada mulher de Deus, habita nela o Espírito Santo de Deus, como um selo de garantia. Então Deus fala através de nós, para nós, através do Espírito Santo, para nós compreendermos não somente a palavra de Deus, mas conhecer os assuntos que estão correntes no mundo atual em comparação com a palavra de Deus. Então, aqui o querubim, a palavra querubim seria a primeira ordem de hierarquia dos anjos. Querubim. Arcanjo seria, exemplo, um advogado. Exemplo, Arcanjo Miguel é o advogado de Israel, é o protetor da nação de Israel em toda a sua fundação, desde Abraão e Sara, vai até no limiar de terminar a grande tribulação, quando o Messias de Israel descerá na terra para reinar por 1000 anos. Então Israel vai ter seu rei. Mas até lá, então, o arcanjo Miguel, ele é o advogado de Israel, ele defende Israel na esfera espiritual, porque a esfera espiritual tem ação na parte humana. E os anjos, vindo da palavra hebraica malak, que seriam então mensageiros, que todos os anjos, arcanjos e querubins
tem esse compromisso de fazer, trazer informação e levar informação. Ok? Eu quero passar para você uma outra coisa muito importante, que no Velho Testamento os anjos tinham participação muito na sociedade antes da cruz de Cristo. Até o tempo de Cristo, no seu nascimento, no nascimento de João Batista, até o começo de uma era cristã ali, apostólica, os anjos tinham aparição ali. Depois que o Espírito Santo veio habitar em cada ser humano que abraçava a fé no Senhor Jesus, então o papel dos anjos foi tirado e agora, através da palavra de Deus, Deus fala através da palavra de Deus e não usa mais os anjos para falar com os seres humanos. Então o apóstolo Paulo fala aqui também, qualquer aparição que alguém diz que viu anjos, isso é antibíblico, isso é uma anátema, isso não é uma verdade bíblica, tá certo? Agora, por outro lado, eu quero mostrar para você uma outra realidade também espiritual pesada, para você compreender que assim como os anjos de Deus cessou de fazer um trabalho hoje na sociedade mundial, tanto para a igreja, o corpo de Cristo, como para a sociedade geral, para trazer uma mensagem, trazer algo de Deus para a pessoa, uma resposta de oração, então cessou. Só que, por outro lado, a ação daquele anjo que eu falei para você, que caiu, o principal, o querubim, Lúcifer, e caiu, transformou-se em Satanás, o diabo, o demônio, o acusador, o enganador, esse não cessou de agir na sociedade de maneira perigosa, pesada, maciçamente falando. Então, só que eu quero mostrar para você uma coisa que tem que ter entendimento, tem que ter compreensão. O apóstolo Paulo fala assim que no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, ele fala assim que o que acontece da ação de Satanás no mundo. E aí você fica naquela questão, quem está por detrás de quem? Usando quem? Para fazer o que com essa pessoa? Quem é o fantoche? Quem é o títere de Satanás? Deus não faz do ser humano um fantoche, um títere, um boneco, marionete. Deus não faz isso com o ser humano. Ele respeita, ele conversa com o ser humano, ele quer trabalhar com o ser humano. Ele conhece, ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, para que o ser humano viesse a adorar ele. E nessa adoração, então, haveria uma harmonia, haveria uma participação conjunta ali entre Deus e o homem para o bem-estar do homem. E Deus automaticamente seria adorado. Mas Deus nunca fez, não faz e fará da humanidade, dos homens, títere, fantoche, marionete. Do contrário, sim, Satanás tem esse desejo maior, tem e terá, até o momento que ele vai consumar o seu propósito nesta terra e fazer o homem ser marionete, um fantoche, um boneco, um domínio exclusivo dele. Aí então fala desse ser, para nosso entendimento do que está acontecendo então por detrás da ufologia, quem está por detrás da ufologia, quem está por detrás da NASA, da HARP, do Exército Americano, de outras ordens mundiais, da nova ordem mundial, da nova era, enfim, dessas organizações que estão planejando algo para a humanidade. E segundo eles dizem, são coisas maravilhosas, espetaculares. Aqui então o apóstolo Paulo falou lá atrás, nesta carta, à igreja de Coríntios, na Grécia, e fala para nós hoje ainda, que é a carta viva de Deus para o mundo, para as nações, e fala aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Fala assim, não é maravilha, e não é maravilha, não ficar maravilhado, ficar admirado, não ficar assim, estupefato por esses falsos apóstolos, que são fraudulentos, se transfigurar-se, maquiar-se, ocultar-se, se revestir, tá certo? De apóstolo de Cristo.
entendeu? Naquela falsa aparência, naquela falsa capa, naquela falsa imagem. Os líderes passados da igreja primitiva, do primeiro século, dessa era passada, do segundo milênio, tá certo? Da nossa era, né? Do primeiro milênio, né? Segundo milênio. Então, a questão eles faziam meios de poder se camuflarem para demonstrar que eram pessoas santas, consagradas, puras, perfeitas, e eram de fato apóstolos de Cristo, mas as suas falsidades, as suas transfigurações, a sua capa de falsidade caía diante da verdade. Então ele fala assim, então não é maravilha. Então, se esses homens fazem isto, não é maravilha, porque o próprio Satanás, demônio, acusador, enganador, se transfigura também em anjo de luz. Então, existe aqui, então, aqui entra a questão. O próprio Satanás tem esse poder. Ele já foi luz, mas ele tem poder de fazer essa transfiguração. Ele se transformar em anjo de luz para os seus intentos, para enganar realmente as pessoas, para levar as pessoas a olhar para ele como se fosse um anjo de luz, um anjo da verdade, um querubim de Deus, mensageiro de Deus, mas na verdade é uma armadilha para enganar as pessoas. E aqui entra então o que ele está fazendo com a sociedade mundial. Então ele está usando as aparições, transfigurando-se no mundo todo. Ele está usando agências mundiais para fazer imagens holográficas, sons, tá certo? Usando Hollywood para fazer filmes mirabolantes, filmes assim totalmente desconexos com a realidade da vontade de Deus, provocando sensualidade, incitando a criminalidade, incitando o ódio, incitando guerras, incitando realmente convulsão social, incitando maldade, criando a própria harp, que alguém não quer entender, mas com o tempo vai entender, porque vai aparecer essas verdades, de que realmente a harp realmente tem o poder de fazer mudanças climáticas, como terremoto, grandes chuvas, tornados e assim por diante. Mas tudo isso também é dentro do composto, aqui que Satanás se transfigura em anjo de luz, é por ele que essas agências, essas empresas, eu digo empresas do mal, está a serviço de Satanás para fazer com que a sociedade fique cada vez mais numa proposta do medo, do pavor, da insegurança, do desespero. E automaticamente, quanto mais medo acontece, quanto mais induz uma criança a se adaptar com medo, com um adolescente, jovem adulto se adaptar com medo, e quanto mais medo tem, tá certo? Como antigamente tinha os filmes de terror no cinema, e aí então as pessoas vão se adaptando, vão se amoldando, e são presas fáceis quando vier de fato uma coisa que é sutil, pavorosa, sutil, destruidora, sutil, realmente enganadora, elas estão prontas. A condução do gado está aí. Então, só que e fica uma pergunta muito assim sobre a questão de manifestação da ufologia, dos OVNIs, ETs, e eu li um livro, né, de um autor realmente, esqueci agora o nome dele agora, mas vou passar para vocês mais tarde, e fala sobre os 5 estágios da manifestação da ufologia e dos OVNIs na pessoa, né? Então, o estágio 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Então, realmente, até o terceiro estágio deles, de manifestação, é apenas aparições normais. O quarto, o quinto estágio é ataque físico no emocional, no psicológico das pessoas, levando a pessoa até a morte. Isso não está, ninguém fala isso aí, mas
essa pesquisa que fala que o contato imediato deles, até o terceiro grau, é apenas comunicação normal. De quarto grau ao quinto grau, já é uma coisa agressiva. Então, só que isso ninguém fala. É diferente que quando as pessoas abraçam o Senhor Jesus como Salvador de sua vida, não tem tanta traumas, não tem abalos psicológicos, não leva a pessoa à loucura, não leva a pessoa ao sentimento de suicídio, de pânico, tá certo? A depressão, não. A pessoa recebe o Senhor Jesus Cristo, ela passa a ter paz eterna, gozo eterno, alegria perene, uma certeza que Jesus Cristo é o Senhor, e então ela vai começar a compreender a palavra de Deus, e vai seguir, e vai crescer até a eternidade. Do oposto desse ser chamado Satanás, que se transfigura em anjo de luz, e diz que faz coisas boas para as pessoas, como está dizendo aí, então, as agências, então, realmente, eles querem fazer o que, então? Seria a nova ordem mundial, quer desestabilizar, quer destronar a velha ordem, que é o cristianismo, que é uma crença no Senhor Jesus Cristo, que é uma verdade da palavra de Deus, e que é uma essência do poder de Deus na vida da pessoa. Eles querem tirar essa velha ordem, que dá ao homem não somente uma paz nessa terra, mas uma paz eterna nos céus. Eles querem tirar essa velha ordem, estabelecer uma nova ordem, onde eles dizem que o homem vai ter paz e segurança, vai ter um descanso, vão parar com as guerras, vão parar com as religiões, vão parar com esse câmbio maluco que está no mundo aí, e então o financeiro vai melhorar. Então, tudo isso aí tem uma base oculta nisso aí. Uma outra coisa muito interessante saber, vou pegar aqui, por quê? Você percebe que uma coisa assim tão enganosa, tão triste, nesses 70 anos para cá, tanto a NASA como as agências espaciais do mundo todo gastaram bilhões de dólares e não conseguiram erradicar a pobreza do mundo. Hoje, aquele laboratório do CERN, entre a França e a Suíça, eles estão gastando bilhões de dólares. São quase 14 mil cientistas do mundo todo, de várias áreas da ciência, sendo mantido por quem esse pessoal? Quantos bilhões de dólares, euros são gastos ali? E você vê então que a pobreza, que é a conversa também da ONU, outra agência também realmente que está já na plataforma, está no pacote da nova ordem mundial, não consegue erradicar a pobreza. Não consegue fazer da Organização Mundial da Saúde algo são para a sociedade mundial, saúde para o mundo atual. Então você percebe que tem algo desconexo, tem algo que não bate nessa proposta de estabelecer uma nova mundial dos fatos, sendo que os mesmos que querem estabelecer uma nova ordem de paz e segurança, e esses tais hoje têm a mesma estrutura, as mesmas condições, têm um poder, que eu digo sempre, o poder da caneta, de mudar o mundo atual, de fazer o seu mundo belo, maravilhoso. E eles são pessoas que têm poder das nações, têm poder de influências, eles estão fazendo agendas para poder trazer a humanidade para um centro de uma vontade deles. Mas, ao mesmo tempo, eles tiveram, nesse período todo, quase 50 anos, para mais, após a Segunda Guerra Mundial, de fazer o mundo ser um lugar, um paraíso maravilhoso para todas as pessoas. Eles não conseguiram. Aí que fica uma coisa a perguntar. Quem está por trás desse sistema, realmente, que não conseguiu fazer com que o mundo não venha ter esta paz, essa segurança, uma boa saúde, boa educação, a erradicação da pobreza. Tá certo? Onde estava essa proposta aí? Em que gaveta? Em que lugar estava? Em que arquivo estava? Que eles não conseguiram colocar em prática esse fato aí.
Então, quando você olha então para a questão da ufologia, existe Satanás no comando de uma proposta. Porque os anjos de Deus não se manifestam mais no mundo. Após a chegada do Espírito Santo em Pentecoste, capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo desceu nas pessoas, a era do Espírito Santo, a igreja, o corpo de Cristo, começou a tomar corpo, na era primitiva para cá. Quando o Espírito Santo veio habitar nas pessoas, cessou o papel dos anjos de se manifestarem para as pessoas que Deus queria que conhecesse a verdade. Então, quem está fazendo então o papel de transfiguração e aparição como se fossem mensageiros de Deus, quem é isso aí? Aí eu pego para você um outro texto para você saber quem está por trás da nova ordem mundial. Quem está por trás dos movimentos anti-Deus, anti-Cristo, que quer estabelecer um império mundial nessa terra. Eles estão dizendo, vamos estabelecer um império mundial nessa terra. Um império de paz e segurança, segundo esses expertise. E o apóstolo Paulo fala novamente, os quais o Deus deste século. Quem é o Deus desse século? Quem é o Deus deste mundo? É Satanás, o príncipe das trevas. Aqui está. E fala assim então que ele, o Deus desse século, cegou os entendimentos dos incrédulos. E quem são os incrédulos? Aí você coloca todas essas instituições que estão preparando a humanidade para o grande engodo, para o grande sacrifício que vai acontecer em breve na humanidade. Então, Satanás cegou o entendimento dessas pessoas. Para o quê? Para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, quando a pessoa não tem Jesus no coração, não tem Jesus no coração, não tem a verdade de Deus no seu coração, que é Jesus, através de Jesus, conhecer a verdade, essa verdade vai ser, a verdade vai trazer a pessoa ao entendimento, à compreensão, abrirá a mente, o entendimento, para compreender o que está acontecendo nesse mundo, verá esse mundo e as suas manifestações políticas, sociais, econômicas, culturais, com os olhares de Deus. Quando essa pessoa não tem ainda esse novo nascimento, os seus olhos estão cegos por esse ser Satanás, então não haverá entendimento. E esses tais, então, que estão fazendo essa proposta de levantar uma nova ordem mundial e estabelecer na Terra um império. Interessante. Isso já vinha sendo planejado já. Quando Satanás derrubou Adão e Eva do trono de domínio da terra e do universo, ele tomou conta da terra normalmente, pegou para ele. E São Jesus disse abertamente nos evangelhos, fala isso aí. Lá vem o príncipe deste mundo. Quando o Senhor Jesus estava em terra, indo para a cruz, ele falou para os seus discípulos, lá vem o príncipe deste mundo, do qual não tenho parte com ele. E aí, então, esse ser dominou a terra. E esse ser cegou o entendimento dessas pessoas que dizem, vamos estabelecer um império na terra. A mesma proposta que eu já li para vocês lá de Gênesis capítulo 11, onde eles queriam fazer essa proposta da nova ordem mundial, não é de hoje, de estabelecer um império na Terra, um novo mundo na Terra, nova ordem mundial na Terra, um novo tempo na Terra, uma geração mais adequada a um sistema para poder se encaixar a esse sistema. Isso sempre existiu. Eu citei aqui agora Gênesis capítulo 11, onde eles fizeram uma grande cidade,
uma grande cidade, uma grande torre, para ter um nome, uma língua, um poder central ali único, contra a vontade de Deus. E sempre existiu. Essa proposta, né, de unicidade num só local sempre existiu. Mas quem estava por trás disso aí? Satanás. E agora, finalmente, vai acontecer isso aí. Só que esses líderes mundiais, pensadores intelectuais e tudo mais, que seguem essa cartilha, seguem essa pasta, a risca, eles estão propriamente cegos por Satanás. Eles estão cegos por Satanás. Mas eles seguem a risca porque estão cegos, porque Satanás cegou o entendimento deles para que eles sigam a risca à vontade. E na visão deles, no conceito deles, nas propostas, nas reuniões deles, nas tratativas deles, nosso reino será eterno. Mas quem está por trás colocando esse pensamento de eternizar-se um império na terra, na mente desses homens intelectuais, políticos, poderosos, donos que dizem os donos do mundo? Quem está por trás disso? Satanás. Então, só que a Bíblia fala que não vai ser conforme eles estão pensando. Não vai ser um reino eterno como eles estão pensando. Daniel 9, que eu vou trabalhar esse texto no próximo vídeo, vou mostrar lá realmente que será um reino apenas de 7 anos. Vai seguir o script de Deus, vai seguir a vontade de Deus. Nada vai ser contra a vontade de Deus, nem mais nem menos. 7 anos, perfeito, vai acontecer. E nesse período vai acontecer então o que Deus achou que deve acontecer. E depois desse tempo, então, cessará essa proposta milenar de querer estabelecer um reino na terra de Satanás, vai cessar, vai acabar tudo isso aí, essa rebelião vai ser punida e vai começar então o reino verdadeiro do Filho de Deus, o Messias na terra. Então, na próxima live, vamos conversar sobre esse assunto que é muito importante, mas deixa para você aqui, a ufologia não tem base bíblica, tem base em Satanás. Mas que Deus te abençoe e que você possa compreender que Jesus Cristo convida você para estar com Ele. Não somente na terra hoje, mas também eternamente nos céus com Ele. Mas é preciso você abrir mão do seu ego, abrir mão do seu orgulho, abrir mão das suas vaidades e declinar-se a Ele e abraçar-se a fé nele e aceitar Ele como teu único, suficiente Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo vídeo.